Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, trazendo mais um vídeo desse nosso especial aqui em outubro, trazendo principais vídeos aí sobre música, sobre especiais, né, sobre lançamentos e também sobre aniversários, que é o vídeo de hoje. Você já está vendo aí no título a temática do vídeo de hoje. Vamos então contar a história de um dos álbuns mais polêmicos, podemos dizer assim, mas também que foi importante para o início da carreira de Christina Aguilera. Vamos falar então dos 20 anos do álbum Stripped. Em 22 de outubro de 2002, Christina Aguilera chegava ao mundo com seu quarto álbum de estúdio, Stripped, pela gravadora RCA. Este álbum marca uma mudança na imagem de Christina, que tinha rompido com o então empresário Steve Curtis após lançar a parceria Lady Marmalade. Então ela já estava assim com um olhar diferente para as coisas, né? Ela já estava saindo daquela menininha simples, adolescente, né, que vivia naquele pop adolescente, para se tornar a mulher que ela vem se tornar com Stripped, com Lady Marmalade. Ela já estava num foco diferente aí para o lançamento deste álbum. Então ela acaba assinando com o empresário Irzin Azoff, que vai ajudá-la a tirar essa cara, né? A ideia inicialmente da Christina é que ela tirasse aquela ideia de ser uma cantora só de pop adolescente para ser uma cantora que vá enveredar por outros estilos, por outros momentos, que seja uma mulher realmente, não só aquela menininha bonitinha que por um tempo fez parte da Disney, né, que foi adorada por todo mundo, e agora para se tornar uma mulher realmente empoderada. É neste momento que Christina tinge os cabelos de preto, aparece nua em diversas revistas e adota a personalidade Xtina. A cantora classifica Stripped como um recomeço e uma reintrodução de si mesma como uma nova artista. Então ela começa a pensar de uma outra maneira, né? Ela começa a entrar no mundo da indústria de uma outra maneira e ela quer que as pessoas tenham uma imagem diferente dela, uma imagem boa. No caso, nem todo mundo teve uma imagem boa dela, né? A gente vai ver ao longo desse vídeo. Mas que esse momento agora fosse um momento de mudanças para ela, que ela conseguisse fazer essas mudanças necessárias justamente para ela se tornar uma outra mulher, né? Uma outra cara para a indústria. Ela se envereda por outros estilos musicais, como o R&B, o hip hop, a música latina, sem deixar de lado o pop, que a consagrou por muito tempo, mas como ela falou no início, né, ela queria entrar em outros estilos, ela queria fazer outros estilos, justamente para mostrar que ela não era só uma cantora de pop. As faixas do álbum, elas cantam muito sobre o autorrespeito, sobre o sexo e sobre o feminismo. Então que agora ela estava com outro olhar para o mundo. Ela queria continuar na indústria, ela queria continuar com as suas músicas, mas agora ela tinha uma entrada diferente para o mundo business, né, para o mainstream. Ela estava com outro olhar e ela queria falar mais de si, falar mais do seu lado mulher do que propriamente daquele sofrimento de adolescente. As gravações ocorreram em estúdios nos Estados Unidos entre o fim de 2001 e início de 2002. O álbum contou com colaboradores na produção musical com nomes como Glenn Ballard, Linda Perry, Alicia Keys, Scott Storch e Rob Halfman. Então ela teve um time de peso, até a Alicia esteve ali presente dentro deste álbum, então um time de peso para ajudar ela a criar essa nova identidade. Entrando para essa parte de críticas, né, como que o álbum se desempenhou com as pessoas, a gente percebe que teve muita gente que gostou, que teve críticos que gostaram, mas que teve gente que não apoiou muito essa mudança da Christina, né? Achou essa mudança muito brusca, justamente por uma menina que ainda não tinha largado aquela cara de ser da Disney, de ser bonitinha e de ser aquela jovem que todo mundo queria ser. Então há críticas positivas falando que o álbum é mais maduro e mais adulto, mas também que muitas produções dentro do álbum ficaram um pouco complicadas, que foi um álbum até um pouco amador e que poderia ter sido melhor trabalhado. E também uma crítica importante da época em relação ao álbum, crítica negativa infelizmente, que faltou foco musical. Eu acho que justamente por essa parte dela querer entrar por vários estilos, mas também ter deixado muito a desejar ali. Ele é um álbum
interessante, sim. Não é à toa que ele é referência até hoje, 20 anos depois do seu lançamento, mas os críticos na época falavam isso, né? Que ela quis cantar muitos estilos e acabou perdendo o foco. Por outro lado, Stripped foi indicado diversas vezes ao Grammy de 2003 e 2004 e venceu a categoria de melhor performance feminina pop com a música Beautiful. Nas paradas, debutou em segundo lugar nos Estados Unidos e teve destaque no Canadá, Áustria, Austrália e Reino Unido. Então é um álbum que ele, por mais que tenha tido um desempenho assim mais abaixo com os críticos, teoricamente o que a gente analisou dos prêmios e analisou dos próprios fãs da Christina é que ele foi um álbum aprovado, ele foi um álbum que eles queriam ver. Acho que até justamente para ela perder esse jeito menininha de ser, né? Ela já estava se tornando uma mulher, já estava tendo um corpo, né, já estava modificando o seu estilo e pela voz em si, né, ela sempre teve uma voz muito potente. Aquele pop suavezinho de sempre não estava mais encaixando na imagem da Christina. O álbum recebeu a certificação de platina quádrupla pela RIAA e platina sextupla pela BPI. Teve ao todo 13 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Então vamos agora para as nossas avaliações, né, o que as avaliações disseram sobre o álbum, né? Eu separei aqui 4 revistas especializadas que falavam sobre as avaliações na época, né? O AllMusic deu 2 estrelas, num total de 5. O The Guardian deu 3 estrelas, também num total de 5. Rolling Stones deu 3 estrelas e o Entertainment Weekly deu C+, numa escala aí que acho que vai de E a A. Então, assim, ele até teve uma avaliação interessante dentro da indústria. Os críticos não foram, assim, tão muito favoráveis, né? Olharam para um lado que foi interessante, mas também não deixaram as críticas de lado. Foi um álbum, assim, que ele agradou em certo ponto para os fãs, mas que a própria indústria ficou um pouco receoso da Christina tá mudando muito assim, né? O álbum, ele teve vários singles, iniciando com Dirty, que foi o carro-chefe, que foi interessante ali para chamar a atenção, e também teve as músicas Can't Hold Us Down, The Voice Within, Fighter e Beautiful. Eu acho que Fighter, o clipe de Fighter, eu acho que é o que destoa mais de tudo que tinha ali dentro de Stripped. Dirty foi, acho que a música que mais tocou ali, Beautiful também por toda a sua parte romântica, né? Christina canta Beautiful até hoje, mas eu acho que Fighter, o clipe de Fighter, que é um clipe mais sombrio, mais assim aterrorizante, digamos assim, é uma coisa que destoa muito dali, mas que é um álbum que ele trabalha muito bem todas as nuances da Christina e também tudo o que a gente poderia ver nos próximos anos, né? Por isso que eu falo que ele é uma referência, porque por mais que ele tenha tido vários estilos e por mais que ele tenha se enveredado por várias coisas, eu acho que muitas tendências que tiveram ali dentro de Stripped, eles foram, né? Eles aconteceram naquele ano, né? Entre os anos de 2000 e 2010. Então, a Christina foi uma grande referência para muitos artistas na época com este lançamento. E a gente relembrar deste álbum hoje também é a palavra, né, é o significado de que o álbum foi muito bom, né, foi muito interessante. Uma coisa que chama atenção é que na época do álbum Stripped, a Christina Aguilera fez 2 turnês com o álbum. As turnês aconteceram todas em 2003. Uma foi uma parceria com o Justin Timberlake, que o Justin na época estava fazendo sucesso com o Justified. Ele tinha, eu acho que acabado de sair do NSYNC, se eu não me engano, e ele já estava lançando o seu primeiro álbum de estúdio em sua carreira solo. Ele tinha participado da Disney, depois ele acabou entrando pro NSYNC e aí consequentemente ele foi para sua carreira solo. Tanto a Christina como o Justin já se conheciam, né, toda a polêmica que se tem envolvendo os dois, então eles fizeram essa turnê conjunta e posteriormente a Christina Aguilera lançou a turnê Stripped World Tour, que passou por vários países na época. Então ele é um álbum que ele fala muito do feminismo, ele fala muito do poder da mulher, ele traz esse estilo que eu acho que a Christina, ela traz ele até hoje, em alguns trabalhos que vieram depois, né? Alguns outros álbuns que ela trouxe na sua carreira destoaram um pouco disso, mas é bastante interessante a gente analisar como que esse álbum foi importante para Christina crescer como cantora, mostrar realmente a imagem que ela queria mostrar para a indústria e também de como que foi importante para ser uma grande tendência para o mundo, né? Muitas músicas ali são destaque, outras nem foram tanto destaque assim. Eu acho que os singles
principalmente foram um grande destaque, mas é um álbum que ele traz muito poder e ele traz muito significado. Eu acho que tem outros álbuns que a Christina trouxe recentemente que tem mais significados pessoais, mas eu acho que ali a Christina queria dar essa liberdade, né? Ela queria realmente mostrar para o que ela estava ali e por que ela estava ali, e justamente tirar aquela cara inocente que ela tinha de ser uma menina inocente, que de inocente ela não tinha nada, né? As polêmicas estavam ali à torta e direita em cima dela já naquele começo, justamente pelo caso, né, pelo suposto caso que ela teve com o Justin Timberlake, uma coisa levando a outra, ela precisava ali chamar a atenção para uma coisa bem interessante. Stripped é uma grande tendência na carreira da Christina Aguilera e agora em outubro ele está completando 20 anos do seu lançamento e eu estou contando um pouquinho aqui da história deste álbum. A turnê também foi muito grandiosa, a Christina lucrou muito com Stripped e é um dos grandes sucessos da carreira da cantora. Você já ouviu todo o álbum Stripped? Já sabia da história deste álbum? Comenta aqui embaixo para eu saber, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal. Fala também para mim o que você quer de especial aqui, vamos comentar sobre algum aniversário de um álbum muito importante, vamos trazer essa discussão aqui pro canal. Ok, gente? Até a próxima semana, tchau para vocês.